Spartans, prepare for glory! Bom, vamos lá, guerreiros, boa noite. Vamos fazer aqui hoje uma lista dentro do nosso operacional, que já tem vídeos aqui no canal, tá? Os vídeos anteriores aí, dentro do nosso operacional, algumas ações e nem todas estão no radar da galera, né? Porque as que estão no radar da galera são as mais famosinhas aí. Mas dentro do nosso operacional, a gente rodou agora o final de semana. Encontramos essas ações aqui e vamos passar para vocês. Lembrando que não é uma indicação de compra nem nada, tá? É apenas uma análise que a gente está fazendo dentro do nosso operacional, as ações que estão encaixando dentro delas. Para quem quiser saber qual da forma que a gente trabalha, a forma que a gente analisa para entrar no papel, é só dar uma olhada nos vídeos anteriores que tem aqui no canal. E também a galera que quiser entrar no nosso grupo, eu vou deixar o link na descrição. Vocês entram lá, a galera resenha pra caramba lá, a gente faz análise de intraday em tempo real, ajuda a galera lá, troca uma ideia. Vale bem a pena, tá? Mandar um abraço pra galera lá do grupo. Mas vamos lá. A primeira que a gente vai mostrar que tá dentro do nosso operacional aqui é a Cine, tá? Bom, a gente tá, se ela abrir com força compradora aqui amanhã, como de praxe, eu esqueci de acionar a caneta, né? A gente tá de olho nela porque ela já tá vindo de uma queda, tá? Deixa eu apagar aqui. Ela já tá vindo de uma queda. E a gente tá observando ela que, tipo, agora nos últimos 5 dias, por assim dizer, ela acumulou, ela fez acumulação. Então é aquela máxima, né, que a gente sempre fala, que consiste no nosso operacional. Ele tem as aulas aí. O preço acelera, ele desacelera, né? E após isso ele pega e começa a consolidar. E aí dá uma pernada para cima. Para cima, no caso, é a tendência de baixa, né? Aliás, toda a bolsa tá dessa forma, né? Mas enfim, partindo dessa premissa, amanhã o preço abrindo com força compradora, a tendência dele é vir buscar, romper a consolidação aqui, tá? Desse Cine. E vir buscar pontos de correção de FIBO. Vamos traçar a FIBO aqui para a gente adiantar. Que tem bastante papéis, mano. E todos baratos. A grande maioria é barato, viu? Já tô adiantando para vocês. Olha o valor desse aí, ó. 3,60, 3,65. Então dá para encher o carrinho. Então quer dizer, não é recomendação de compra, tá? Mas dentro do nosso operacional, o preço amanhã ele abrindo com força compradora, mais ou menos nesse patamar de preço aqui, ó. Vamos ver aqui. Patamar de 365. 365, 367, onde ele vai romper a média de 9 aqui, ele tende a vir buscar esses pontos de correção, tá? Até a média de 20, que é essa média azul aqui. Vou colocar esse negócio branco aqui. Então são esses pontos que ele tende a buscar amanhã. É por isso que a gente tá falando, não é recomendação, não vai sair comprando nem nada, que não é isso que a gente tá dizendo. Depende do preço, abrir com força compradora, a partir de 366, 365, e dar uma oportunidade, aí vai carregando. Pode ser que seja uma operação de horas, pode ser uma operação de, sei lá, um dia, 2 dias aqui, até vir buscar o 61.8 de FIBO. Aí até buscar a média de 20, sim, pode ser, tá? Então é uma operação que é uma ação que a gente vai comprar, se a gente for comprar, se bater todas as análises que a gente está fazendo, tá? Abrir força compradora, trabalhar acima de 366, aí uma parte de alinhamento, a nossa entrada vai se dar e vamos monitorar. Pode ser que ele saia amanhã mesmo, pode ser que saia na terça. Pode ser que ele rompa o 61, rompa a 20 e venha buscar esse topo. Então a gente vai administrar.
caso a gente entre, porque não tá alinhado ainda, tá? Precisa entrar, abrir com força compradora. Porque se ele me abre com força vendedora, é o básico. Ele continua aqui dentro da consolidação, tá? Então é isso. A próxima. Vamos ver qual que é a próxima. Esse aqui é da galera, da galera que mete marcha no Smart Fit. Smart Fit, né? Vamos lá. Também tá no mesmo esquema, ó. Tá? Smart Fit. Mesmo esquema. Abriu com força compradora. Trabalhou acima desse ponto aqui. Vamos ver o preço aqui já para vocês, tá? Ó, abriu a partir desse ponto de 17,27, 17,30, tá? Com força compradora. A tendência dele é vir buscar a média de 9, porque vai estar fazendo uma correção, tá? Então vamos traçar aqui. Primeiro ponto que a gente vai traçar, porque é esse topo aqui o mais importante que tem, tá? Ele vindo buscar a média de 20 aqui, ó, como vocês podem ver. Ele vindo buscar a média de 20 aqui, ele já vai romper acima do 61, que é aquele último ponto que a gente costuma dizer, que é a última defesa dos compradores, tentando pressionar o preço para baixo, tá? Então é isso. E se vocês quiserem ter mais de FIBO, a gente vai postar algumas aulas sobre projeções de FIBO, mas já dá para ter uma noção dos outros vídeos que a gente tem aí. Tá, vamos lá. E aí ele tende a vir buscar. Ele começou a trabalhar, veio buscar a média de 20, começou a trabalhar acima, agredindo a média de 20. Então significa que essa pernada aqui, ó. Meu Deus. Essa pernada aqui, ela já vai estar corrigida. E aí o preço está querendo vir corrigir essa pernada maior aqui, ó. Então a gente vai puxar a FIBO aqui para cima, tá? E vamos administrando. Assim como o outro, que a primeira que a gente mostrou, a gente pode operar, ficar nessa operação desse papel por 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu não gosto de falar operação, que a galera fala, trader nada, tá? Fica mais comportado, porque senão é fogo. É operação mesmo, entrar no papel e fazer especulação. Beleza? Agora vamos para a próxima. A próxima é açaí. Também, só que aqui a gente tem algumas coisas que a gente precisa deixar claro aqui, ó. Deixa eu só apagar isso aqui. Por quê? Porque aqui, dentro do nosso operacional, ela já aconteceu o movimento, o início do movimento na sexta-feira, tá ligado? Ela já rompeu a consolidação aqui, ó. Então ela já está corrigindo pontos de fibra, já corrigiu 38, porque no próximo, o próprio candle que rompeu, né? E o 50%. Como ela rompeu com muita força, porque normalmente o preço ele precisa usar muita força para romper uma consolidação, então a gente já não pode ser, tá? Que ela faça esse movimento aqui, ó, continue com força compradora e faça esse movimento aqui, ó, já abra tocando 50% de correção e venha buscar o 61 ou até o topo aqui, dá mais uma pernada para cima, pode. Mas o mais provável, pelo que a gente está vendo aqui, é que ela faça isso aqui, ó, amanhã. Ela abra já um pouco mais neutra, ela abra um pouco mais negativa para vir fazer o pullback aqui na consolidação rompida, porque a gente tem uma média de 20 aqui, essa média azul, e a média de 9 calçando o preço também, para ir quando for na terça-feira ela fazer isso daqui, ó, que aí seria o rompimento do pivô de alta, e aí sim, tá? Então essa aqui é uma que tá alinhada com o nosso operacional, com a forma que a gente entra, analisa as ações para entrar, mas tem esse adendo, tá? Que como ela já rompeu forte, ela pode vir fazer o pullback, mas está no radar também. Vamos para a próxima. TOTS. Peraí que não foi. A gente tá com probleminha de internet aqui hoje, galera, então a gente não conseguiu nem usar o OBS. Conseguiu ligar a câmera, não conseguiu fazer nada, mas a partir de amanhã acredito que já vai estar resolvido. E aí amanhã já consegue fazer com câmera, já consegue fazer com tudo, tá? Vamos lá. Essa é a TOTS. Essa aqui a gente também tem um adendo a fazer.
ela já está esticando, ela não está dentro do nosso operacional. O nosso operacional, ele estaria aqui, ó. Estaria até andando, estaria até a caminho, né? Mas nosso operacional estaria aqui, ó. Se eu conseguir pegar, tá? Que tá difícil. Tá? O nosso operacional estaria aqui. Aqui. Complicado hoje. Ó. Já teria ido e agora, tipo, teria vindo fazer um pullback, que não deixa de ser um pivôzão aqui, né? Um pivô macro que a gente fala. Ó. Veio, o primeiro movimento, rompeu a consolidação que está dentro do nosso operacional, voltou para fazer o pullback e agora está indo para romper cabeça de pivôzão, né? Que a gente fala pivô macro. Quando a gente puxa uma FIBA aqui, ó, vamos ver ó, qual ponto que ele corrigiu nessa pernada aqui, ó. Quando ele veio buscar fazer o cálculo. Meu Deus do céu. Ó. Tá vendo como ele veio buscar 61.8, que é o último, que a gente costuma falar que é o último ponto de defesa dos compradores ou dos vendedores, e voltou para a tendência de alta, beleza. Então a gente tem isso. Vamos lá. Só apagar esse aqui para não ficar muita sujeira. Tá. Só que aí o que a gente tem? A gente tem um adendo aqui a fazer. Assim como a açaí que a gente. Açaí ou acho que foi açaí que tem esse adendo a fazer. A gente tem esse adendo aqui também, ó. Tá, vamos limpar aqui para ficar mais claro. O preço ele precisa abrir com força, caso ele abra com força compradora. O primeiro ponto que ele vai, tipo, já não vai dar entrada amanhã, tá? Já vou adiantando que não dá entrada amanhã, porque não tem alinhamento para amanhã, tipo, dentro do nosso operacional. Por quê? Porque se ele me abre com força compradora aqui, o primeiro ponto que ele tende a agredir é a resistência da consolidação. E para romper, ele precisa agredir forte aqui, para conseguir romper essa resistência, que é um ponto forte que já vem sendo respeitado no passado ali, se a gente olhar para nossa esquerda do gráfico, tá? Então, provavelmente ele vai puxar forte, ele precisa romper forte, dessa forma aqui. Então, pelo mesmo esquema da... Acredito que foi açaí, vamos ver ali, ó. Ó, pelo mesmo esquema da açaí, ó. Entendeu? É o mesmo esquema que eu tô falando. Ele rompeu forte, é a mesma leitura. Ele precisa vir fazer o pullback e tudo mais. Vamos voltar lá. Qual que é mesmo? Então pronto. Ele precisa então romper a consolidação. E aí terça-feira ele faria esse movimento. Então a gente está adiantando que é uma que está no nosso radar. Não está alinhado ainda. Faz o pullback. E depois quando for lá para quarta-feira, a gente fazendo esse movimento a gente tem um alinhamento para pegar mais algumas pernadas, né? Por exemplo, até essa resistência, aí a gente vai puxar alvo, tá? Então, mas é uma que tá no radar, mas ainda não tá alinhado, tá? Vamos lá. Próximo. Galera, a grande maioria aqui não tá no radar da galera, viu? Por isso mesmo que a gente tá trazendo aqui, porque às vezes a gente fica ligado mais nas famosinhas e esquece que o mercado tem muito mais ações. Se a gente procurar bem procuradinho, a gente acha. Nato 3, ó, alinhado também, partida de uma consolidação, padrãozão. Se ele abre amanhã acima do 8,25, vamos colocar 8,25, tá 8,23 aqui a resistência da consolidação, vamos colocar 8,25, tá? A gente vai pegar, tipo, já tem uma entrada. Não estamos recomendando, precisa desses alinhamentos, tá? Para fazer esse tipo de entrada. E aí, tipo, o primeiro alvo nosso seria essa resistência, ó, tá? E aí, a partir do segundo alvo seria pontos de FIBO. Ele continua durante a semana, tá? Eu digo, seria pontos de FIBO, ó. Como a gente não tem, até tem um topo aqui importante, mas não é topo, né? Topo é aqui, ó. Tá? Ó. Então a gente tem o segundo ponto que seria aqui, ó, 50%. E aí o segundo ponto seria 61,8, tá? Então, Nato 3 é isso. Ó, então o primeiro ponto é aqui, ó. Aliás, eu deveria até ter deixado marcado, né? Patamar de preço, ó, são esses aqui.
Qual o próximo? SAPRE 3. Isso aqui foi uma indicação lá do nosso grupo fechado, lá do... Que tá o pessoal da... Os doidos, né? São da Spartan Analysis. Ó, outra que tá alinhado com o nosso operacional. E praticamente não andou na sexta-feira, né? Ó, foi segura pela média 20. Então, abrindo com força compradora a partir de 7,45, 7,50. Mesmo padrão das outras que eu falei. O alvo vai ser aqui, o primeiro alvo vai ser aqui. O segundo alvo serão esses pontos aqui, ó. Aqui tá muito em cima, seria esses pontos aqui. Pera aí, deixa eu só puxar para baixo. Só apagar aqui. Então, quer dizer, ele abrindo com força compradora a partir do 7,45, 7,50. Aqui já tem primeiro ponto de correção, obviamente, né? Que é o 38,20. Tem 50%. E para amanhã mesmo, durante a semana, tem o 61. Abrindo ele trabalhando acima desse ponto, como eu te digo, que é sempre o último ponto de defesa do comprador ou vendedor. A gente pega essa fibra aqui, traz ela para cima aqui, ó, para esse outro topo, e aí começa a observar isso aqui. Mas é alinhado, mas precisa de todo esse alinhamento, abrir acima da média de 20, abrir com força compradora, já romper na consolidação, e aí observar esses pontos, e aí a gente vai administrar. Mas precisa de alinhamento. Não estamos falando para ninguém comprar nada. Não, isso aqui não é indicação de compra para ninguém, não, viu? Não vai fazer isso. Tipo, a gente está mostrando aqui um alinhamento. Vocês fazem conforme a estratégia de vocês. Estamos mostrando o alinhamento do nosso operacional. Para ficar claro, tá? A gente nem pode fazer isso, é proibido. Mas enfim, o próximo. Nossa, que coisa. Você vê o tanto de ações que estão alinhadas com o operacional, e se a gente não garimpar, a gente não acha. Semin 3, ó, também. E para vocês verem, a grande maioria, a maioria esmagadora, é tudo ações baratas, né, que estão baratas aí no mercado. Então vamos lá, a Semin 3, tá? Ela veio e na sexta-feira ela tentou agredir aqui, ó, a resistência da consolidação. Sentiu. A gente tem um alinhamento da média de 20 aqui, tá ainda. O mais seguro. Se ela me abre com força compradora, precisa abrir acima do... Ai, 6 reais. Tá aqui, ó, 6 reais, tá? Abrindo acima desse ponto, a gente tem esse alinhamento, precisa se manter acima desse ponto. Pode ser que ele abra um pouco aqui dentro e faça o falso rompimento e segure aqui, ó, onde está essa linha pontilhada verde? Pode. Porque aqui, ó, a gente pode usar isso aqui como resistência. Então, a gente diria que esse é o primeiro ponto, ele abrindo ainda dentro da consolidação, o primeiro ponto que ele vai agredir é esse. Qual que é o segundo ponto? Vamos lá. Aí vem uma coisa diferente do operacional, tá? Por quê? Porque se a gente tirar o zoom, ao contrário de todas as outras que a gente estava vendo, se a gente tirar o zoom do gráfico aqui, ó, a gente vai ter esse topo aqui. E quando a gente puxa a fibra aqui, mais uma vez, logo a gente vai postar umas aulas sobre projeção de fibra, essas coisas todas, tá? Ó, se a gente puxa essa fibra aqui, ó, pegando esse topo, esse fundo, ele já tá trabalhando acima do 61.8, lembra? Que é a última defesa dos compradores e vendedores? Já tá trabalhando acima. Então, quer dizer, pra gente tirar o zoom, fica muito longo lá, então o que a gente faz? Vamos projetar alvo. Porque fica mais simples do que ficar só projetando, tipo, procurando topos lá. Nesse caso, tá? Então vamos até puxar aqui, ó, vai ficar mais conservador o negócio. Então a gente pega a fibra, puxa alvo, só da consolidação. Primeiro alvo da consolidação estaria ali, ó. Vamos até ajeitar para cima, porque já tá perto ali. Segundo alvo, que é a projeção, se a gente pegar essa lateralização, essa acumulação e jogar ela para cima, ela vai dar exatamente aqui, que é a projeção, tá?
E aí o terceiro alvo, aqui, ó. Que aí eu nem colocaria aqui o terceiro alvo, tá? Eu seria até mais conservador, eu colocaria aqui, ó. Por quê? Porque essa resistência aqui, entendeu? Então, ele abrindo com força compradora, agredindo a resistência aqui, rompendo a resistência. Se alinhar nossa entrada, ali, se mantendo, obviamente, né, acima da resistência com força compradora, esses são os pontos que a gente tende a buscar, tá? Pode ser durante a semana inteira, pode ficar enrolando aqui para ir, mas os pontos que a gente tende a buscar, os mais conservadores. Tem os pontos, se a gente pegar, tipo, esse fundo para projetar o pivô de alta, tem pontos maiores, mas aí a critério, conservadorismo são esses pontos. Passou desses pontos, a gente começa a trabalhar a projeção de alvos maiores, tá? Vamos lá. Próximo. Deixa eu ver se é isso mesmo, Você vê, a grande maioria são ações que estão completamente fora do radar da galera, né? Não é todo mundo que fica olhando esses papéis. A gente olha porque a gente é retardado, a gente fica o dia inteiro, sábado e domingo, analisando papel. Não esquece gráfico. Mesmo esquema, abrindo com força compradora. Se é que aqui ele já fez uma tentativa de romper essa acumulação, e é uma acumulação curta, não é nem tão ampla igual as outras que a gente mostrou, né? Ele já fez uma tentativa e voltou. Então, se abre com força compradora acima do ponto de 13,40, ele pode dar uma esticada aqui, ó. Só que o primeiro ponto que ele vai sentir já está descendente na cara aqui, é a média de 20. Então não seria um papel que a gente compraria para a gente fazer uma especulação por muito tempo. Ou poderia até comprar, mas já ficaria ligado nesse patamar de preço aqui, ó. Que eu vou traçar uma fibra aqui para a gente ver o que é isso aqui. Já até marcar, tá? Ó, é o 38,20, o primeiro ponto de correção do preço. Então ele já tem o 38,20 e já tem uma média de 20. Ali é um ponto importante. Esse é um papel que, tipo, pela acumulou, beleza. Mas pelo tamanho da acumulação, se a gente projetar essa acumulação para cima por enquanto, por exemplo, ó, ela vai dar exatamente lá, tá vendo? Já seria a projeção, o pagamento da projeção da reversão. Então não é, tá alinhado, mas não é tão interessante. A gente, tipo, ficaria interessante pra gente, por exemplo, se ele vem buscar essa correção de 38,20 mais a média de 20, vem, ó, quer ver que vai dar errado se eu puxar? Vem fazer uma nova correção aqui, tá? Porque sentiria a 20 e o 38,20, que é o primeiro ponto de correção. E aí sim, na volta, após pullback, na volta, ele já veria de novo agredir o 38,20, mas para buscar esses pontos maiores de fibra. Aí ficaria interessante para a gente, porque aquele padrãozão, a gente teria uma puxada, uma pernada, uma correção e uma volta para a tendência, o pivô de alta. Tá? Não é tão interessante, mas está alinhado. A gente procuraria dentre essas que a gente está mostrando, teria oportunidades melhores. Tá? Vamos lá, próximo. Tá acabando já. Ó, tá vendo? Você vê como os padrões todos se repetem, né? O tanto de que a gente tá mostrando está todo se repetindo. Mesmo padrão, acho que vocês já gravaram, de tanto falar, vocês já gravaram. Ele abrindo acima de 4,80, abrindo acima de 4,80, padrão, se mantendo acima, a gente vai observar para ver os pontos de fibra que ele está corrigindo. A gente pega uma fibra aqui, puxa aqui embaixo e vamos observar esses pontos. Então, esse ponto, porque esse ponto aqui que é o primeiro ponto de fibra, olha, já observe como ele sentiu aqui, ó, exatamente na sexta-feira, o primeiro ponto de fibra. Então, se ele continua na ponta compradora, a tendência dele é vir buscar os próximos pontos de fibra. Trabalhou acima do 61, que é o último ponto de defesa dos compradores e vendedores, a tendência dele é vir buscar topo, tá? E aí a gente administra. Entendeu? Vamos lá, o próximo. Tá acabando. Essa aqui é ridícula. Olha isso aqui. Cara, se a gente tiver a oportunidade de alinhar umas ações dessas, a gente precisa pegar, cara. Ó, pra você ver.
É muito volátil. Isso aqui é doida, mano. Essa ação aqui é ação de maluco. Tá vendo? Coisa de doido. A volatilidade dela. Tanto que ela dá umas porradas pra cima, ela dá umas porradas pra baixo também. Mas alinhamento é alinhamento, né? Ó, tá 1,50 o papel. Você vê. Mas pra fazer especulação tá bom. Normalmente pra quem tá começando, né? Ó, mesmo bom, a gente vai fica repetitivo, né? Rompendo acima de 1,45, R$ 1,45, trabalhando aqui, o que é? Vocês mesmos já conseguem repetir o negócio, né? Ó, vem buscar os pontos de FIBO, de correção de FIBO e parará e tralalá. Você pode repetir isso aqui, cara, galera, dentro do nosso operacional, tá? Que é isso que a gente faz. Essa forma que a gente entra no papel, especula. A gente fala operacional, não quer dizer que seja só operação de trade, mas especulação. Seja um dia, dois, uma semana, que seja lá o que for. Então, rompendo 61, que eu não preciso falar o que é a última defesa, papapá, e vem buscar a resistência aqui, tá? Tá acabando, tá? Você vê o tanto infinidade de papel. E ainda filtrei muito, viu? Tem muito papel aqui, mas senão vai ficar longo demais esse negócio. Vamos pro próximo. TAI 4. Olha lá. Também é um papel aqui que ele tá... a gente não gosta muito desses papel com consolidação muito curtinha, sabe? Que é especulação de um dia só para entrar no papel e tudo mais. Além do mais, porque se ele abre com força compradora aqui já rompendo o 1275, a tendência dele é que ele venha buscar a média de 9, que já tá na cara dele aqui. Então não é uma operação que a gente, nossa, meu Deus, tipo, vamos pegar para querer esticar uma operação, para entrar, para esticar esse papel. Primeiro que tem os pontos de FIBO, né? Que a gente pega o topo e o fundo. E aí vamos olhar esses pontos de FIBO. Você observa como aqui a correção de 50% já tem uma média de 20 aqui. Então é um momento importante. Também, então, a gente faria o quê? Como está muito próximo. Se eu fizer aqui vai dar errado, eu vou ficar nervoso. Vamos esperar o pullback. Esperaria o pullback, né? E aí depois ele voltando para a tendência de alta aqui, faria o pivô de alta. E a gente começaria a especular esse papel. Mas tá aí, alinhado tá. Vamos ver se vai, tá? Observe que a gente está fazendo, como a gente está falando que tá em prováveis alinhamentos para o nosso operacional, a gente está falando só na ponta compradora. Mas obviamente todos esses papéis que a gente está falando, se ele falhar, ele volta para dentro da consolidação de novo, tá? São papéis que estão no nosso radar. Não quer dizer que a gente vai entrar, vai comprar e não sei o quê. Como a gente está falando, não é a recomendação. A gente está vendo que está alinhado e vai depender de alguns fatores para a gente entrar ou não. A última pesa 4, né? Pesa 4. Ó. E ações baratas, galera, ó. Então, padrão, né? Pega a FIBO. Ó, o ponto de... São R$5, 5,5, tá? Abriu, começou a trabalhar 5,5, entrou. Começa a trabalhar, projetar. Aí, se alinhar, fizer esses alinhamentos, a gente vai monitorar, monitorar. Vamos trabalhar esse papel até 5,32, 5,50 e por aí vai. Último ponto de FIBO, aquele blá 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 de vocês, que vocês sabem. Então é isso, galera. São as ações que estão no nosso radar, tá? Para essa semana, que estão alinhadas com o nosso operacional. Não é recomendação de compra. Use a estratégia de vocês se vocês quiserem entrar em um desses papéis que a gente falou. Não vão na loucura, porque a gente está falando que a gente não está falando nada. Depende de fatores. E esses fatores são a estratégia de cada um. Tá? São as estratégias de cada um. Então, dentro das estratégias de vocês vejam se vale a pena ou não. Só estamos mostrando análise técnica e análise gráfica. Beleza? Valeu, galera. Daqui a pouco a gente precisa postar o nosso vídeo de análise de algumas ações aqui também, do pessoal. Mas segue a gente aí, galera. Deixa o like e entra no nosso grupo do WhatsApp.
A gente vai deixar o link na descrição. Valeu? Tamo junto.